Olá, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixe seu like aí no final do vídeo, compartilhe com os amigos e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar do módulo 32 e 33, multiplicação e divisão e potenciação de radicais. Vamos lá, então, além das operações de adição e subtração, há também as operações de multiplicação, divisão e potenciação de radicais. Acompanhe como são efetuadas essas operações com possíveis aplicações. Multiplicação de radicais. A multiplicação de dois radicais ocorre para índices iguais, sendo a recíproca da propriedade já mostrada neste capítulo. Ok? Aí temos aí raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Esse N de enésima, tá, gente? Tá? Ele pode variar, pode ser 2, 3, 4, tá? Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Com A e B reais, não negativos, né? E N é natural e maior que 1, ok? Então, pode ser uma raiz, ou esse N tem que ser maior que 1. Exemplos. Letra A, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7, né? É a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes 7, que é raiz quadrada de 35, tá? B, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5 é igual a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 5, que é raiz cúbica de 30. C, raiz quarta de 2 terços vezes raiz quarta de 1 quinto é igual a raiz quarta de 2 terços vezes 1 quinto, né? Que vai dar 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Então, vai dar raiz quarta de 2 quinzeavos. Podemos também ter a multiplicação de um radical por uma expressão ou ainda a multiplicação de expressões contendo radicais. Essa multiplicação são realizadas exatamente como ocorre no produto de polinômios, né? Considerando os radicais como variáveis e aplicando a propriedade distributiva, veja o exemplo. Letra A, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes, entre parênteses, 3 mais raiz quadrada de 2, né? Então, você vai fazer distributiva, raiz quadrada de 2 vezes 3, tá aqui, ó, né? 3 vezes raiz quadrada de 2, ele inverteu, tá? Mas a ordem dos fatores não altera o produto, ok, gente? Tá? Depois, mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, tá aqui ele, né? Então, 3 vezes raiz quadrada de 2 é 3 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, né? Repete 3 raiz quadrada de 2, ok? Mais raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, ele pode ser essa resposta 3 raiz quadrada de 2 mais 2, ou pode ser essa resposta 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Então, esse 2 passou para frente, não tem problema, tá, gente? Tanto quanto está correto na resposta. B. 4 mais raiz quadrada de 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 2, né? Distributiva, 4 vezes 3, depois 4 vezes menos raiz quadrada de 2. 4 vezes 3 menos 4 vezes raiz quadrada de 2, tá? Aqui tem um mais vezes menos, menos. Depois, raiz de 3 vezes 3 e raiz de 3 vezes menos raiz de 2, raiz quadrada de 2, né? Então, tá aqui, ó. Raiz de 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, né? Então, 4 vezes 3, 12, aqui, menos 4 raiz de 2, 4 raiz de 2, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, menos, né? 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6. É possível situações em que temos a multiplicação de radicais e no cálculo de área de figuras planas, como exemplo, veja o cálculo da área de um retângulo mostrado a seguir, né? Então, o cálculo da área de um retângulo, desse retângulo aqui, que é toda essa parte azul, é dada pela base vezes a altura, né? Então, quando você vai multiplicar a área do retângulo, né, ele é dado pela cálculo da área é igual a base vezes a altura do retângulo, ou a largura dele, né? Então, a altura é esse cara aqui, ok? Então, vai ficar 5 mais raiz de 2
né, raiz quadrada de 2 vezes 3 menos raiz quadrada de 2, tá aqui, ó, né? Então aqui vai fazer a distributiva, porque é a base vezes a altura. 5 vezes 3, depois 5 vezes menos raiz quadrada de 2, ok? 5 vezes 3 está aqui, 5 menos raiz quadrada de 2, está aqui ele. Depois raiz quadrada de 2 vezes 3, depois raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes 3 está aqui. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2 está aqui, ó, tá? Aqui esse menos, porque aqui tem um mais vezes menos, menos. 5 vezes 3, 15, né? Menos 5 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, né? Menos, esse menos, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Repete o 15. Aqui, ó, radicando, são iguais. Então, soma, que está na frente, né? Ou subtrai. Menos 5 mais 3, menos 2. Repete o radicando. Raiz quadrada de 2. Menos, raiz quadrada de 4 é 2. 15 menos 2, 13. Repete. Menos 2, raiz quadrada de 2, né? Então, aqui é a resposta final, ok? Como ele está dando centímetro, então fica aqui, ó, tá? Centímetros quadrados, certo? Ok? Divisão de radicais. Na divisão de radicais, usamos a recíproca da propriedade, né? Mostrada neste capítulo, que trata da raiz de uma divisão. Veja, né? Então, a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual à raiz enésima de A por B, com A real não negativo, B real positivo e N natural maior que 1. Exemplo, raiz quadrada de 80 dividido por raiz quadrada de 5. É a mesma coisa que raiz quadrada de 80 sobre 5. 80 dividido por 5, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Ok? 4 como resposta. B, raiz cúbica de 18 dividido por raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 18 por 3. Como tem o mesmo índice, eu coloco na mesma raiz, né? Certo? 18 dividido por 3, 6. Então fica a raiz cúbica de 6. Ok? A resposta é E. C, raiz quarta de 1000 dividido por raiz quarta de 20, né? Então vai ficar raiz quarta de 1000 sobre 20. 1000 dividido por 20, 50. Então fica raiz quarta de 50. Ok? Potenciação de radicais. A potenciação de radicais é realizada de acordo com as seguintes propriedades, né? Então, a raiz de n, m, né, de a elevado a n elevado a p é igual a raiz de m a n vezes p. Então, esse p vem para dentro da raiz multiplicando n, né? N de navio. Então, eles se multiplicam, ok? Aqui é a multiplicação entre eles. Então, em vez de sair de fora, vem para dentro multiplicando n. Com A real positivo, m e np naturais e m maior que 1. Observe que elevar um radical a um expoente p equivale a elevar o radicando a esse mesmo expoente. Nesse caso, o expoente do radicando é multiplicado pelo expoente do radical. Exemplos: raiz cúbica de 5 ao quadrado elevado à quarta potência. Então, esse 4 vem para dentro daqui, ó, da raiz multiplicando 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes 4. Ele passa para dentro multiplicando, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado à oitava, porque 2 vezes 4, 8, ok? B, raiz quarta de 11 elevado à quarta, né? É igual a raiz quarta de 11, aqui do 11 existe 1, tá, gente? Existe 1, tá? Ficar 1 vezes esse cara que tá aqui, ó. Aqui de botão 3, tá? Como aqui é um 4, aqui é para ser um 4, ó. Então, coloca um 4 aí. Ok? Coloca um 4. Ó, então, 1 vezes 4 é 4. Então, fica raiz quarta de 11 elevado à quarta. Quarta potência. Ok? E aqui ela segue, tá? Aqui ela segue, porque esse expoente é igual ao índice, né? 4 igual a 4. Então, eu corto o expoente com o índice e o 11 vem para fora. Ok? C, raiz quadrada de 2/3 ao cubo elevado ao cubo, né? Então, o 3 vai passar aqui para dentro da raiz multiplicando por 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 2/3, 3 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 2/3 elevado à nona, né? O 3 que estava fora passa para dentro multiplicando. Então, fica raiz quadrada de 2/3 elevado à nona. A caso em que a potência se aplique em relação a uma expressão com radical,
podendo a ideia ser associada a casos de produtos notáveis, como no quadrado da soma de dois termos, né? Veja um exemplo. Então aqui, ó, você tem o quadrado da soma de dois termos, né? Lá de produto notável. A soma de dois termos, gente, ele surge da expressão a mais b elevado ao quadrado, tá? A mais b elevado ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos. Essa expressão aqui é o produto notável que eu posso aplicar aqui, ó, certo? Então, quem sabe a regra, né, pode fazer pela regra direto, né, ou fazer a distributiva. Eu vou fazer os dois casos aqui para você entender, né? Para quem sabe a regra direto, o produto notável, a soma do quadrado de dois termos, né, é o quadrado do primeiro termo, que é o a ao quadrado, pela regra, tá? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Tá? Então, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Pronto, essa é a regra. Essa regra eu posso aplicar aqui embaixo, ó. Tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 que está aqui. A e b. O a é como fosse raiz de 3 e o b é como se fosse raiz quadrada de 2. É só você substituir, certo? Então, vai dar a mesma solução, tá? Vai dar a mesma solução. Então, veja aí, né? Se você não sabe a regra básica, né, do produto notável, você pode fazer a distributiva. Aqui nós temos uma potência, né? A mais b elevado ao quadrado. O 2 está dizendo para a base, que é a mais b, que eu tenho que multiplicar a base duas vezes, né? Ó, a mais b vezes a mais b. Né? Então, veja só, a vezes a ao quadrado. A vezes b mais ab. B vezes a mais ab. Mais b vezes b, b ao quadrado. Repete ao quadrado. Aqui a parte de interação é igual a b e a b, então vai ficar 2ab mais b ao quadrado. Okay? Então veja só que deu o mesmo resultado que estava aqui, né? Para quem sabe a parte direta do produto notáveis, não tem problema nenhum você fazer isso, ok? Então aqui é o quadrado da soma de dois termos. Existe o quadrado da diferença de dois termos também, tá? Que a gente vai ver mais lá na frente. Mas só para a gente relembrar, o quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos é a menos b, tá? É a menos b ao quadrado, tá? Então, a menos b ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, aqui como é que segue a regra geral? É o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Então, veja que vai mudar só o primeiro sinal. O último permanece, né? Então, essa é a regra. Se você for fazer distributiva, que nem eu fiz com a primeira, vai chegar nesse mesmo resultado, certo? Ok? Então temos aqui, né, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo, que é esse aqui, né, pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, né? Então, índice corta com expoente, o 3 vem para fora, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, né, fica dentro da raiz, esse 2 fica fora. Índice corta com expoente, esse 2 vem para fora, né, esse 2 cortou aqui, esse 2 vem para fora. 2 mais 3, 5, e repete, né, o 2 vezes 3, 6, então vai ficar 5 mais 2 raiz de 6, ok? Módulo 32 e 33, né, gente? Então, olha só, lembrando que o exercício de aplicação é feito pelo professor, tá? Vocês têm que copiar a resolução, que conta como nota, tá? Depois de copiar e ver o vídeo aula do exercício do módulo 32 e 33, faça o exercício proposto, tá? Tire foto da aplicação e do proposto, que todos dois valem nota, e arquiva lá na sala Google para poder compor a nota de vocês, ok? Tudo bem? Porque tem aluno que só está colocando o exercício proposto, é para colocar os dois, certo? Então vamos lá para a questão número 1. Considerando que a relação entre a diagonal D de um quadrado e a medida L do seu lado, né, é dada por
D igual a L raiz de 2. Então, a diagonal mede L raiz de 2. E admitido que certo quadrado tenha a diagonal medindo raiz quadrada de 20 centímetros, faça o que se pede, né? Determine na forma de radical a medida do lado dessa figura. Então, a diagonal do quadrado, ele está dizendo que é raiz quadrada de 20. Tá? E a forma da diagonal é D igual a L raiz quadrada de 2. Aonde fosse D aqui, eu vou colocar raiz quadrada de 20. Então, vai ficar raiz quadrada de 20 igual a L raiz de 2. Então, o L está multiplicando raiz quadrada de 2. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 2 igual a L. Certo? Então, L é igual a raiz quadrada de 20 sobre 2. Vira tudo só numa raiz, né? Então, L é igual a 20 dividido por 2, 10. Então, L é igual a raiz quadrada de 10, ok? Centímetro. Então, esse é o lado do quadrado. B. Calcule a área desse quadrado. A área do quadrado é dada por x ao quadrado ou L elevado ao quadrado. Né? L a gente já sabe, ó, acabou de achar. É raiz de 10. Raiz quadrada de 10. Então, A é igual, abre parêntese, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Né? Então, A é igual, o índice corta com o expoente, o derrame para fora. Então, a área mede 10 centímetros quadrados, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. 2. A divisão de uma expressão contendo radicais por um número real é realizada de forma semelhante ao cálculo algébrico, na divisão de polinômio por monômio. Cada termo da expressão é dividido pelo divisor. Veja um exemplo, né? Então, 12 raiz quadrada de 5 mais 6 raiz quadrada de 6 dividido por 6 é a mesma coisa que 12 raiz quadrada de 5 mais 6 raiz quadrada de 6 sobre 6. Então, ele separou aqui ambos, tá? 12 dividido por 6 é 2, repete raiz quadrada de 5. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 6, certo? Então, a resposta é 2 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 6. De acordo com esse exemplo, calcule, né? Então, letra A, 24 raiz quadrada de 3 mais 16 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 8 dividido por 8. Então, a gente vai colocar tudo numa fração separadas, né? Então, vai ficar 24 raiz quadrada de 3 sobre 8 mais 16 raiz quadrada de 5 sobre 8 menos 8 raiz quadrada de 8 sobre 8, ok? Então, 24 dividido por 8 dá 3, repete a raiz de 3, mais 16 dividido por 8, 2, repete a raiz de 5. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 8. Então, fica menos raiz quadrada de 8. Ok, gente? Então, aí é a resposta da letra A. Letra B, 4 raiz quadrada de 18 mais 6 raiz quadrada de 30 dividido por raiz quadrada de 6. Então, vai ficar 4, transformar em fração, tá? Raiz quadrada de 18 sobre 6, sobre raiz quadrada de 6, mais 6 raiz quadrada de 30 sobre 6, sobre raiz quadrada de 6, ok? Vou separar aqui, então vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 18 sobre raiz quadrada de 6, né? Mais 6 vezes raiz quadrada de 30 sobre raiz quadrada de 6, ok? Então, esse implica, né, uma setinha, tá? 4 vezes, transforma tudo em uma raiz só, 18 dividido por
6, né? 18 dividido por 6 mais 6 vezes, transforma tudo numa fração só, 30 dividido por 6. Ok? Certo? Então, repete o 4, tá? Vezes 18 dividido por 6 dá 3. Então, vai ficar 4 raiz quadrada de 3 mais 6 vezes 30 dividido por 6, 5. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 5. Ok? Termina aqui. Não dá para somar porque os índices, o radicando são diferentes, 3 e 5. Certo? Então, é a resposta aí da letra B. 3. Determine a área de um quadrado com o lado medindo 3 raiz quadrada de 5, né? Então, o lado do quadrado, deixa eu botar aqui, o lado do quadrado mede 3 raiz quadrada de 5. Então, L é igual a 3 raiz quadrada de 5. Então, a área de um quadrado é igual a L ao quadrado, né? Então, a área de um quadrado é igual a 3 raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, a área é igual a 3 elevado ao quadrado é 9, vezes índice, corta com o expoente, o 5 vem para fora. Então, A é igual a 9 vezes 5, 45. Então, é 45 metros quadrados, ok? Resposta aí da número 3. 4. Avaliação nacional. A base de triângulo representado ao lado mede 12, raiz quadrada de 12 mais 4 centímetros. E a medida da altura relativa a essa base é raiz quadrada de 48 mais 6 centímetros. A medida da área desse triângulo em centímetros quadrados é, né? A ABCD é. Então, veja só. A área de qualquer triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2, ok? A base já tem, tá aqui, ó, raiz quadrada de 12 mais 4, e a altura já tem aqui, raiz quadrada de 48 mais 6. Então, vai ficar a base, raiz quadrada de 12 mais 4, raiz quadrada de 12 mais 4, né, vezes, então, parêntese, a altura, raiz quadrada de 48 mais 6. Então, raiz quadrada de 48 mais 6. Tudo isso dividido por 2. Tá? Então, o que acontece aqui? Tanto 12 quanto 48 eu tenho que fatorar. Eu tenho que diminuir o menor radicando, né? Dentro ao menor radical, certo? Dentro da raiz. Ok? Então, fatorando 12, o 12 fatorado dá para dividir por 2, dá 6, dá para dividir por 2, dá 3, dá para dividir por 3, que dá 1. Dá 1, né? Então, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, ok? Então, vou vir para cá, então vai ficar a área, né? O 12 é 2 ao quadrado vezes 3 mais 4, ok? Fecha parêntese, vezes 48, vamos fatorar o 48, 48 fatorado, o decomposto, né? Dá para dividir por 2, dá 24, dá para dividir por 2, dá 12, dá para dividir por 2, que dá 6, dá para dividir por 2, que dá 3, dá para dividir por 3, que dá 1, certo? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, tem um 4, 2. Então, você não vai colocar 2 elevado à quarta potência. Por quê? Porque aqui o índice é 2. Então, você vai colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, ok? Então, 48 é raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao quadrado
vezes 3, mais 6. E tudo isso está dividido por 2. Ok? Então, continuando, esse 2 aqui eu corto com índice, esse 2 está embaixo, vem para fora, repete raiz de 3, né? Mais 4, vezes, esse 2 cancela com índice, ele vem para fora, vezes, esse 2 corta com índice também, esse 2 aqui vem para fora, multiplicando do 2, o 3 não tem aí diferente, o expoente, então repete raiz de 3 mais 6, ok? Certo? Tudo isso dividido por 2. Gente, releva aí o áudio, tá? Que está saindo fora, tá? Meu bairro aqui é cruel. Então, olha só. Continuando, né? Então, repete 2, raiz de 3, mais 4, tá? Entre parênteses, vezes 2 vezes 2, 4. Então, fica 4, raiz quadrada de 3, mais 6. Tudo isso dividido por 2. Ok? Agora sim vou fazer a distributiva, né? Então, esse vezes esse, então vai ficar 2 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vezes 6, então vai ficar 6 vezes 2 raiz quadrada de 3, depois 4 vezes 4 raiz de 3 mais 4 vezes 4 raiz quadrada de 3, né? Mais 4 vezes 6, 24. Vou botar 24 direto aqui, tá, gente? Não vai dar espaço. 24. Tudo isso dividido por 2. Ok? Então vamos lá. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então fica 8 vezes 3, ok? Mais, tá? 6 vezes 2, 12. 12 raiz quadrada de 3. Mais 4 vezes 4, 16. Mais 16 raiz quadrada de 3. Mais 24. E tudo isso dividido por 2. Ok? Então veja só. Vamos fazer lá. Aqui 8 vezes 3, 24, certo? 8 vezes 3, 24. Mais 24 dá 48. Então 48 mais 12 raiz de 3 mais 16 raiz de 3. Radicando são igual. Raiz de 3, raiz de 3. Então soma que está na frente. 12 mais 16, 28. Então 28 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Ok? Vamos trazer essa conta para cá, tá? Vamos trazer para cá, a gente terminar aqui. Então, eu vou separar ambos, né? Então, vai ficar 48 dividido por 2 na fração, mais 28 dividido por 28 raiz de 3 dividido por 2 na fração, tá? 48 por 2, 24. Mais 28 por 2, 14. Raiz de 3. Então, essa aí é a resposta, ok? Da área do triângulo. Alternativa, letra E. Ok? Beleza? Continuando. 5. Na teoria, mostramos que a potenciação de radicais ocorre de acordo com a seguinte propriedade, né? Então, a raiz de m a elevado a n elevado a p é igual a raiz de m a elevado a n vezes p. P passa para dentro do radical, né? Da raiz, multiplicando n. Então, vamos lá. Eu faço, e diz o seguinte, né? Faça uso de outra propriedade de radiciação apresentada anteriormente, além da propriedade da potenciação, e mostre que ela é, de fato, verdadeira. Então, vamos lá. Então, vai ficar raiz
m a elevado a n, tudo isso elevado a p, ok? É igual. A gente vai sumir que esse radical aqui, certo? Com esse símbolo desse radical. Como é que eu faço para sumir? Já foi mostrado uma aula anterior sobre isso. Esse n vem para debaixo do n e esse símbolo some, esse radical some. Então vai ficar a n dividido por m. Ele vira é um expoente do a, vira uma fração, né, esse expoente, certo? E tudo isso está elevado a p. Aqui eu tenho potência de potência. Eu vou multiplicar esse numerador por p, tá? Então, repete o a, n vezes p, np. E repete o m. Ok? Então, veja só. Esse m é justamente o índice, né? Quando ele vem daqui, ó, né? Ele é justamente o índice. Então, vai ficar raiz m a n vezes p. Ok? Pronto. Então, a gente voltou para onde estava antes. Usamos a propriedade e voltamos lá para o começo, né? Certo? Então, aí é verdadeira realmente e a gente mostrou de uma outra forma, ok? Certo? Continuando. 6. Faça o uso dos casos do produto notáveis e desenvolva as expressões, né? Lembra lá que eu já expliquei para vocês, né? Produto da soma, produto da diferença de dois termos, certo? Ok? Você pode fazer a distributiva ou você pode fazer direto pela regra, tá? Então vamos fazer aqui direto pela regra. Então vai ficar raiz quadrada de quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Bom, esse índice corta com o expoente, o 5 vem para fora, repete o 2, tá? 5 vezes 3, 15, raiz quadrada de 15, mais, corta o índice com o expoente e 3 vem para fora. 5 mais 3, 8. Então vai ficar 8 mais 2 raiz de 15. Ok? Fechou aí a letra A. A letra B, né, é o mesmo caso, só que aqui é negativo. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, ok? Então, índice com o expoente corta, o 7 vem para fora, menos 2, 7 vezes 2, 14, então vai ficar 2 raiz quadrada de 14, né? Mais, corta o índice com o expoente, o 2 vem para fora. 7 mais 2, 9, vai ficar 9 menos 2 raiz quadrada de 14, ok? Letra B. Letra C. A letra C, gente, é o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Eu vou citar aqui rapidinho como é que faz ele direto, tá? Então, esse cara aqui, o produto da soma pela diferença de dois termos, ele surge disso aqui, né? Então, vamos lá. Então, é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Tá? Distributiva A vezes A ao quadrado, tá? A vezes menos B menos AB. B vezes A mais AB. E mais B vezes menos B menos B ao quadrado. Veja que esses dois são opostos, vai dar zero. Sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, tá aqui a fórmula, né? Certo? Então, a fórmula diz que eu tenho que pegar o primeiro elevado ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Pronto. Não carece eu fazer aqui
Não é necessário fazer distributiva, tá, gente? Aqui, ó. Não é necessário fazer distributiva. Por causa dessa fórmula aqui que ele nos ajuda, entendeu? Tá? É como A mais B vezes A menos B é a mesma coisa que raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. É como se o A fosse o raiz quadrada de 7, né? E o B fosse raiz quadrada de 5, certo? Ok? Então, se você fizer a distributiva, vai chegar no mesmo cálculo que a gente vai fazer agora. Então, usa a fórmula, né? Então, ele tem que pegar o primeiro ao quadrado, vamos supor que o raiz quadrada de 7 é o A, e o B é o raiz quadrada de 5. Então, se o A é raiz quadrada de 7, então vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado, elevado ao quadrado, menos B, que seria raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Pronto, vamos aplicar a regra, certo? Então, corta índice com expoente, o 7 vem para fora, menos corta índice com expoente, o 5 vem para fora. 7 menos 5, 2. Pronto, resolvemos a situação, ok? Então, não é necessário você fazer distributiva. Se você fizer distributiva, você vai chegar nessa mesma resposta aqui. Então, a fórmula existe para isso. Joga direto na fórmula e você já resolve logo de frente, né? E rápido a questão, beleza? Tá? Então, veja só. Só para você tirar as dúvidas, né? Como ele vai dar a mesma resposta, eu vou fazer, ele já está aqui, né? E eu vou fazer aqui para vocês. Então, veja só. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de... aqui, né? Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Ok? Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5 é menos raiz quadrada de 35. Tá? Mais raiz de 5 vezes mais raiz de 7 é mais raiz de 35. Tá? Raiz de 5 mais raiz de 5 vezes menos raiz de 5 é menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Ó, esses dois são opostos, vai dar 0. Sobra o 7 menos 5, que é igual a 2. Então, veja só, deu a mesma resposta. Então, não é necessário fazer, né, a distributiva se você sabe a fórmula, ok? Tá? Então, vamos aqui aplicar a fórmula nessa aqui, então, que é a mesma coisa. Então, vai ficar 2 ao quadrado, né, menos raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado é 4, menos índice com expoente, o 11 vem para fora. Então, fica 4 menos 11, que é igual a menos 7. Ok? Continuando. 7, né? Um determinado retângulo tem a área de 10 raiz de 27 metros. Se a altura média de 2 raiz de 3 metros, qual deve ser a medida de sua base? Então, vamos desenhar aqui um retângulo, tá? Ele não vai sair perfeito porque estou usando o mouse. Tá? A área é tudo que está aqui dentro. Então, a área está dizendo que é 10 raiz de 27. Ok. E a altura ele fala que é 2 raiz de 3. Então, ele quer saber a medida de sua base, que não sei quem é aqui, ó, é x, porque a área de um retângulo é base vezes altura. Tá? Então, a área é igual base vezes altura. Ok? A área já não deu, tá aqui. Vai ficar 10 raiz quadrada de 27 igual a base, que é x, e a altura, que é 2 raiz de 3. Ok? Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 raiz quadrada de 27 sobre 2 raiz quadrada de 3 igual a x. Ok? Vou separar aqui, fração por fração. Então, x é igual a 10 sobre 2 vezes raiz quadrada de 27 sobre raiz quadrada de 3. Ok? Então, continuando, x é igual a 10 dividido por 2 é 5 vezes
Aqui, ó, raiz quadrada de 27 dividido por raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 27 por 3. Então, x é igual a 5. 27 dividido por 3, 9. Então, fica a raiz quadrada de 9, ok? Então, x é igual a 5 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a 15, ou seja, 15 metros, ok? Aqui é 1. Ajeitar esse 1, né, que não ficou legal, tá? Então, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1. X igual a 15. X igual a 15 metros, né, que é a base, beleza? Então, a resposta da número 7. Número 8, né, tendo como referência a medida da base e da altura do paralelogramo, base e altura, determine sua área, né? Então, vou multiplicar a base vezes a altura, ok? Então, a área desse retângulo é base vezes a altura, então vai ficar, entre parênteses, 2 mais 3 raiz de 5 vezes a altura, que é raiz de 5 mais 3, faz a distributiva, né? Então, fica 2 vezes raiz de 5, que vai dar 2 raiz de 5, tá? Mais 2 vezes 3, 6, mais, né? Agora isso aqui, 3 vezes 3 raiz de 5 vezes raiz de 5, então vai ficar 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, tá? E 3 raiz de 5 vezes 3, mais 3 vezes 3 raiz de 5, ok? Vou continuar para cá, tá? Essa aqui é a área desse retângulo. Eu vou continuar aqui, tá? Certo? Então vai ficar 2 raiz de 5 aqui, repete, 2 raiz de 5, né? Mais 6, mais 6, aqui ó, 3, mais 3, vezes 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, então 5, mais 3 vezes 3, 9, 9 raiz quadrada de 5, ok? Então vai ficar a área é igual, ó, radicando 5, radicando 5. Então eu posso somar, né? O 9 com 2. 9 mais 2, 11. Então vai ficar 11 raiz quadrada de 5. Mais, aqui ó, certo? 3 vezes 5, 15. 15 mais 6, 21. Então vai ficar 11 raiz de 5. 11 raiz quadrada de 5 mais 21. Ok, gente? É a resposta da número 8. Bom, gente, é isso, né? Até a questão número 8, exercício de aplicação, tá? A aula de hoje fica até aqui e até o nosso próximo vídeo, ok? Valeu!